Olá a todos, eu sou o professor Adalberto Rosto e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre inteligência artificial. Bom, vocês podem ter visto por aí na internet, nas redes sociais, uma série de coisas sobre inteligência artificial. Hoje em dia, a inteligência artificial é presente nas nossas vidas em diversas formas, mas acredito eu que a forma mais impactante para nós é quando nós vemos robôs funcionando, né? Vocês podem ver aqui na imagem alguns robôs que são feitos, produzidos e pesquisados pela Boston Dynamics, e eles chamam muito atenção na internet. Porém, hoje em dia, a inteligência artificial está presente em nossas vidas em diversas outras formas. É possível a gente achar a inteligência artificial dentro dos nossos dispositivos eletrônicos, como celulares, smartwatches, smartbands, dentro de carros, elevadores. A gente tem inteligência artificial funcionando o tempo todo nos mais diversos lugares. Acredito eu que a forma mais impactante que tem causado polêmica ultimamente é o uso de inteligência artificial dentro das redes sociais para as mais diversas funcionalidades, para mais diversas objetivos, né? E aí existe uma série de discussões éticas acerca do que pode e não pode ser usado. Geralmente esse uso de inteligência artificial está associado ao Big Data, né? A quantidade enorme de dados em que a gente consegue fazer diversos tipos de classificação, inferências e assim por diante. Bom, mas o que é inteligência artificial? Então, segundo um livro, Inteligência Artificial, uma abordagem moderna, que é esse livro aqui embaixo, a gente pode classificar a definição de inteligência artificial nessas quatro grandes áreas, né? Primeiro, relacionando a inteligência artificial com o pensamento humano, né? Então, a gente tenta classificar a inteligência artificial em relação ao pensamento humano. Então, né, a gente pode ler aqui algumas das definições, né? Então, um novo e interessante esforço para fazer computadores pensarem, máquinas com mente, no sentido total e literal. Então, aqui a ideia é que a inteligência artificial seja mais próxima do ser humano, né? Então, de repente, até com uma autoconsciência. Mas aí existe uma crítica dentro da própria área de pesquisa de inteligência artificial, que acredita que isso não é possível, ou que estaria muito distante. A gente, de fato, programar máquinas que tenham autoconsciência. Então, do outro lado, a gente tem, pensando racionalmente, né, que seria o estudo das faculdades mentais pelo uso de modelos computacionais. Então, aqui a gente vai tentar modelar matematicamente, através de estudos de lógica, como é que a gente chega a certas conclusões para tentar fazer com que a máquina consiga raciocinar, mas aqui ela não teria uma autoconsciência, ela conseguiria desempenhar algumas tarefas, mas não teria autoconsciência, né? Isso aí envolveria, por exemplo, uma máquina ler alguns dados, né, através de sensores e atuar no meio através de alguns atuadores, né? E aí, na parte de baixo, a gente tem a ver com o comportamento da inteligência artificial, né? Então, uma das definições do lado esquerdo seria a arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência artificial, que exigem inteligência quando executadas por pessoas. Então, aqui tem a ver com máquinas que saibam agir meio incerteiro, né? Então, como que a máquina vai se comportar num determinado contexto? Do outro lado, a gente tem agindo racionalmente, né? Que seria mais relacionado a essa parte lógica de raciocínio computacional, né? Então, inteligência computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes, né? IA relacionada a um desempenho inteligente de artefatos, né? Então, aqui tem mais a ver com como que a máquina vai agir dentro de um determinado contexto. Bom, dentro da inteligência artificial existe uma série de discussão, né, de divergências acerca do que é o que não é inteligência artificial. Tem gente que não concorda com esse termo, que esse termo não é, de repente, mais correto, porque será que as máquinas são, de fato, inteligência? O que é inteligência? Né? Então, a gente precisa mergulhar no conceito da filosofia do que seria raciocínio, o que seria inteligência, para tentar criar certas classificações para a inteligência artificial. Hoje em dia, o que acontece na prática? O que a gente tem? Então, a gente, da área da ciência da computação, engenharia da computação, computação em geral, a gente precisa resolver problemas, certo?
A gente desenvolve algoritmos para resolver problemas. Só que existem alguns problemas que são muito difíceis de resolver. Então, a gente não consegue usar um algoritmo pronto, né? Ou um algoritmo que a gente chama de força bruta, que vai na tentativa e erro até achar uma solução. E, de repente, existe um conjunto muito grande de dados, um conjunto muito grande de possibilidades. Então, a gente pode utilizar alguns recursos de probabilidade estatística, outros recursos para tentar achar uma solução aproximada para determinado problema, tá? Então, a inteligência artificial, ela entra no momento em que a gente não consegue resolver computacionalmente um problema com um algoritmo matemático, uma função que vai dar a nossa solução baseada em algum cálculo, né? Então, a gente executa alguns algoritmos de probabilidade estatística tentar resolver um problema, e aí entra os algoritmos de busca informada, probabilidade estatística, classificação, para tentar resolver um problema com uma solução aproximada, né, desde que o problema aceite essa solução aproximada. Então, dependendo do contexto do que a gente quer resolver, a gente vai ter possibilidade de aceitar ou não uma estimativa de erro. Então, por exemplo, dar um diagnóstico de uma doença. Tem até certo ponto que eu posso errar ou ter uma solução aproximada, né? Então, de repente, se eu estou numa fábrica produzindo uma peça, de repente pode ser que eu tenha uma margem maior para errar. Então, vai tudo depender do contexto. Bom, dentro da inteligência artificial aqui, o que a gente vai ter? A gente vai precisar de uma série de matérias, disciplinas, conteúdos que vão permear aí, que a gente chama de transversalidade, né? Porque ela envolve muitos conteúdos diferentes, né? Então, por exemplo, filosofia, né? Então, desde Sócrates, quando ele começou a codificar o pensamento humano em lógica, né? E aí tem os silogismos, onde a gente tem hipóteses, argumentos para tentar achar uma conclusão, né, sobre algo ser verdadeiro ou falso. Então, foi evoluindo ao longo da história até chegar, por exemplo, à lógica booleana, que são usadas nos algoritmos, né? Na base do funcionamento do computador, que é 0 e 1, né? Que é verdadeiro ou falso, no caso, 0 e 1 seria uma representação do verdadeiro e falso. Então, a filosofia ela é muito presente, até porque a origem da matemática vem da filosofia, né? Então, tem a matemática, precisa da matemática, porque a base computacional, né, a computação surgiu para resolver problemas matemáticos. Então, a matemática ela é muito usada para resolver, por exemplo, os algoritmos de classificação utilizando probabilidade estatística, que eu falei anteriormente. Então, sociologia, como que o ser humano comporta, como que a gente pode aproveitar o funcionamento do estudo da sociedade para trazer isso para dentro do computador. Psicologia envolve o estudo do aprendizado, né? Como que o mundo aprende, como que o humano se comporta, como que a gente pode codificar isso matematicamente para reproduzir isso dentro de uma máquina, dentro de um agente inteligente. Computação, né? Então, logicamente, a gente precisa de um computador para computar, para simular tudo isso que a gente vê sobre inteligência artificial. Genética, né? Então, tem um ramo da computação que chama computação bioinspirada, onde a gente investigar o funcionamento, né, do sistema biológico da natureza, tenta codificar matematicamente para resolver problemas. Um exemplo disso é as redes neurais artificiais, onde a gente simula o funcionamento de neurônios para resolver problemas computacionais. Aí a gente também entra na área da neurofisiologia, linguística, né, como que o humano se comporta, como que o humano se comunica, como que é a lógica que funciona para a gente tentar entender a linguagem humana, tanto para o robô ou a máquina se comunicar conosco, ou para entender o que a gente quer dizer, né? Então, por exemplo, na inteligência artificial a gente estuda linguistas como Chomsky, né? Onde a gente precisa tentar entender, relacionar lógica para evoluir o processamento de linguagem natural, por exemplo. Bom, mas quando que tudo isso surgiu, né? Então, a gente tem reconhecido o primeiro trabalho de inteligência artificial em 1943, antes do surgimento do primeiro computador, que foi em 1946, certo? Então, esse trabalho foi realizado por Hoff e Walter, né? Esses pesquisadores propuseram um modelo de neurônios artificiais, certo? E também a gente tem, em 1950, né, dois alunos de Harvard construíram um computador, né, que tinha aproximadamente 3.000 válvulas eletrônicas, que era o primeiro computador de rede neural, né? Então foi um computador produzido próprio para simular redes neurais artificiais.
Em 1956, é reconhecido como o surgimento da inteligência artificial no workshop em Dartmouth, certo? Aqui, 10 pesquisadores se reuniram, tentaram reunir o que existia na época de inteligência artificial, né? Eles cunharam um termo inteligência artificial e, a partir daí, a gente conseguiu. Vários pesquisadores começaram a investir, né, em pesquisa nessa área. Entre 52 e 69, houve uma grande expectativa do que a inteligência artificial seria usada para resolver diversos problemas, certo? Então, se criou uma grande expectativa, um grande investimento. Só que o que aconteceu, né? A dose de realidade. Aqui a gente não tinha poder computacional, não tinha computadores muito robustos, né, como a gente tem hoje. Então, meio que deu uma freada nessas pesquisas, certo? Quando o computador começou a evoluir, e aí chegou na década de 80, a primeira inteligência artificial chegou aí para o mercado, certo? E voltou os investimentos em inteligência artificial. Em 86, com a evolução do computador, foi possível criar computadores para processar de forma mais eficiente as redes neurais, que são algoritmos de inteligência artificial bem pesados, né? Demandam uma certa complexidade computacional, então a gente precisa de computadores robustos para isso, certo? E na década de 95 surgiram aí os agentes inteligentes, certo? Para resolver problemas computacionais, para agir. Eles são muito usados na robótica, mas eles também são usados nos sistemas computacionais dentro da rede, não precisa ser um robô, certo? E aí, em 2001, começou a possibilidade dos conjuntos de dados muito grandes, né, que a gente chama de Big Data. Então, a gente começou a usar algoritmos de inteligência artificial para tentar decifrar, achar respostas e perguntas dentro desse conjunto muito grande de dados para resolver problemas, os mais diversos problemas possíveis. Bom, dentro, né, dessa discussão que existe o que é e o que não é inteligência artificial, a gente tem uma definição, né, que é IA forte e IA fraca, né? Então, IA forte seria aquela em que a inteligência artificial ela seria mais, vamos dizer assim, utópica, mais próxima do pensamento humano, mais autoconsciente, certo? Existe pesquisa em cima disso, embora ela seja mais reduzida, até por causa que muitos cientistas são céticos em relação a isso, com a tecnologia que a gente tem hoje. E aí a fraca é tudo que a gente tem hoje aplicado na indústria e no mercado, né? Então, aqui, de repente, esse termo ele não seja adequado pedagogicamente para explicar, porque não significa que a fraca seja algo fraco, né? Pelo contrário, a gente vê aí o impacto da inteligência artificial, por exemplo, nos veículos autônomos, seja eles voadores ou terrestres, né? Nos carros autônomos, nos aviões autônomos, e aí a gente tem drones, né, de quadricópteros, a gente tem drones de asa fixa e por aí vai. Então, tudo que a gente tem aplicado hoje, que resolve o problema, mas que não é consciente, seria essa parte da IA fraca. Mas, por exemplo, a gente tem algumas pesquisas em algumas universidades que tentam fazer uma IA forte, né? Então, a gente vê aí que eles tentam simular um bebê aprendendo na internet com pessoas e tudo mais. Então, eles tentam simular a consciência, mas uma coisa seria simular a consciência, outra coisa seria o robô de fato ter uma consciência. Bom, né, onde a gente pode usar a inteligência artificial? Eu já tenho falado aqui, mais ou menos onde, mas aqui tem algumas definições práticas de onde a gente pode utilizar a inteligência artificial, né? Seria na área da saúde, seja com diagnóstico, com robôs que fazem cirurgias, enfim, a aplicação é muito grande, né? É, os veículos autônomos, que eu já falei, as finanças, então a gente pode usar no mercado, na bolsa de valores, para tentar predizer o que vai acontecer, fazer simulações posso fazer uma série de simulações de ações e quais seriam os possíveis resultados dessas ações, enfim, também é a gama de aplicação infinita, né? Videogames, então minha especialidade é o uso de inteligência artificial em videogames para melhorar a experiência do videogame, para eu me sentir mais imerso, né, dentro de um jogo. Então, é o que a gente chama de NPCs, né, os inimigos do jogo, tem um comportamento que vão ser controlados pela inteligência artificial, né, e aqui também tem uma gama muito grande de aplicação. Outra aplicação que a gente vê muito por aí são os chatbots, né, então, é o robô conversando contigo para resolver algum problema. Então, a gente tem aí o famoso a Siri e a mulher do Google, né, entre aspas,
onde a gente dá comandos para o Google e ele resolve, ele responde, ele conta piada, né? Então, tem uma série de empresas que estão começando a utilizar cada vez mais chatbots para resolver problemas, né? Mas por enquanto ainda são problemas simples, e aí se de repente a IA não consegue resolver o problema, passa para um atendente humano, né? Mas ela já resolve muita coisa. A robótica, né, como eu mostrei para vocês, é muito usado nos robôs, né, para controlar robôs. Enfim, é uma infinidade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários, à medida do possível eu vou procurar responder vocês. E até mais.